ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda, é condecorada com a Ordem do Mérito Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Juíza Silmara Negrete, titular da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco, fala sobre o papel social da Justiça do Trabalho e os desafios de distribuir justiça na Amazônia. No quadro Fala Cidadão, teremos a participação da juíza do trabalho Ana Célia Almeida, da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Eu vou conversar com o presidente da Aronatra, Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, Vitor Noé, que vai falar sobre o encontro regional dos advogados trabalhistas que aconteceu em Porto Velho. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda, é condecorada com Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Em sessão solene, realizada no Tribunal Pleno no dia 9 de abril, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, foi condecorada com a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no grau Grão Colar. A sessão foi presidida pelo vice-presidente do tribunal, desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior. A ministra é ocupante da cadeira do TST, destinada à advocacia pelo 5º Constitucional. Uma ministra que veio pelo 5º Constitucional e está aqui no nosso estado, abrilhantando aqui esse momento, essa sessão solene, e ela foi condecorada, ela foi agraciada no final do ano passado e não pôde vir naquele momento, mas veio aqui agora receber pessoalmente a comenda. É uma honra redobrada, né? Porque é um reconhecimento da magistratura, do TRT da 14ª, do desembargador que fez a proposição, que foi o desembargador Wilson, e do tribunal como um todo. Então eu me sinto assim muito honrada, muito prestigiada. O estreitamento da relação do judiciário com a sociedade é defendido pela ministra. Essa aproximação com a sociedade, ela é muito importante, tanto do ponto de vista da nossa função, que é de julgar, da função da magistratura, que é de julgar, né, da função da advocacia, que é essencial à administração da justiça, e a sociedade, que o jurisdicionado é para quem é destinado a nossa prestação, a prestação jurisdicional. Então, esse estreitamento de relacionamento, esse diálogo com a sociedade, ele só vai contribuir para aprimorar a nossa função, o nosso trabalho. Em seu pronunciamento, a ministra falou que a aprovação do projeto de lei 4.330 pela Câmara dos Deputados, que regulamenta a terceirização, é uma derrota do ponto de vista social. Foi uma derrota do ponto de vista social, do ponto de vista de conquistas sociais dos trabalhadores, porque todos nós sabemos, e isso não é discurso, é da nossa experiência do dia a dia, é da precarização que a terceirização traz para o trabalhador. E essa precarização, na medida em que não existe a diferenciação entre atividade meio e atividade fim, ou seja, com o que está sendo aprovado, todo o segmento de trabalho vai ser possível terceirizar e a precarização vai aumentar mais ainda. Então, nós precisamos, a partir de agora, a partir de quando aprovar e entrar em vigor, é claro que isso será analisado, de que forma, mas de todo modo eu posso classificar hoje como uma derrota do ponto de vista das conquistas sociais dos trabalhadores. Estará sendo regulamentada a discriminação no trabalho. Vamos agora ao quadro Fala Cidadão. No Fala Cidadão de hoje, teremos a participação da juíza do trabalho substituta, Ana Célia Almeida Soares. Vamos à primeira pergunta. O que caracteriza a exploração de mão de obra infantil? Senhor Vitor, a nossa Constituição, ela estabelece que é proibido qualquer trabalho para os menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O Brasil, no entanto, ele é signatário de uma convenção, a 182,
que trata das piores formas de trabalho infantil. Essa convenção, ela traz aquelas que são consideradas as formas de trabalho infantil que pode-se dizer que são aquelas que caracterizam a maior exploração. O Brasil incorporou essa convenção através de um decreto e hoje a gente tem a famosa lista TIP. A lista TIP ela traz um núcleo básico com 4 situações que caracterizam a exploração de mão de obra infantil. Seria a escravidão ou outras formas análogas, né, que seria sujeição por dívida, servidão, cativeiro, trabalho forçado. Nós temos também a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil em atividades ilícitas, particularmente a produção e o tráfico de drogas e também o recrutamento de crianças e adolescentes para os conflitos armados. Esse é o núcleo básico, aquele que a gente diz que realmente caracteriza a exploração de mão de obra infantil. É importante lembrar que mesmo fora disso, a gente ainda tem que é proibido para os menores de 18 anos o trabalho insalubre, o trabalho penoso, o trabalho noturno. E existe uma forma de exploração que eu gostaria de ressaltar, porque muitas vezes as pessoas não sabem. E ela está incluída na lista TIP como uma das piores formas de trabalho infantil, que é o trabalho doméstico. A maioria das pessoas não sabe, mas é proibido contratar menores de 18 anos para prestar trabalho doméstico. O trabalho doméstico é todo aquele desenvolvido no âmbito residencial de uma família sem finalidade lucrativa. Então não pode ter empregada doméstica menor de 18 anos, não pode ter babá menor de 18 anos, não pode ter cuidador de idoso menor de 18 anos, porque o trabalho em uma residência expõe a criança e ao adolescente a diversos riscos. A gente tem risco de abuso físico, psicológico, sexual. É um trabalho isolado em que se dá dentro da residência. Eu poderia listar inúmeros trabalhos que são caracterizadores da exploração da atividade infantil. Mas eu vou deixar esses que são os principais, o núcleo principal da lista TIP, e todos os demais da lista TIP, ele pode ser olhado no anexo do decreto 6481. Vamos à segunda pergunta agora de Gustavo. A Justiça do Trabalho hoje resguarda ou dá suporte aos servidores regidos pela CLT. Quem dá o suporte ou amparo aos servidores estaduais, federais e municipais estatutários? Olá, Gustavo. O artigo 114 da Constituição Federal, ele traz quais são as competências da Justiça do Trabalho. Quais são aqueles processos que devem ser julgados no âmbito da Justiça do Trabalho. O inciso 1º desse artigo 114 incluía, entre a competência da Justiça do Trabalho, todas as relações de trabalho existentes, inclusive aquelas que se referiam aos servidores públicos, que são aqueles que são regidos não pela CLT, mas por estatutos próprios. Acontece o seguinte, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 3395, que foi julgada pelo STF, e o STF entendeu que deve ser excluído desse inciso 1 do artigo 114 todas aquelas lides em que são parte servidores estatutários. Então, a Justiça do Trabalho, hoje, ela julga os processos que são dos servidores seletivos, dos empregados seletistas. Servidor não é nem o termo correto a ser usado aqui. Dos empregados, que são regidos pela CLT. Os servidores públicos, que são regidos por estatutos próprios, eles também podem reclamar os seus direitos trabalhistas, mas em uma outra justiça. E aí vai depender de qual órgão eles são vinculados. Quando eles são servidores públicos da União, eles vão reclamar na Justiça Federal. Quando eles são servidores públicos estaduais, municipais, eles vão reclamar na Justiça Estadual. Tem uma particularidade em relação a alguns trabalhadores que, embora contratados mediante assinatura da carteira de trabalho, previdência social, eles são contratados por um excepcional serviço previsto na Constituição, no artigo 37, e que, embora eles sejam regidos pela CLT, o STF entendeu que eles têm uma relação, na verdade, jurídico-administrativo. Então, embora regidos pela CLT, como tem uma lei própria, ou municipal, ou estadual, ou federal, que autoriza aquela contratação excepcional, eles também estão sujeitos
a reivindicarem seus direitos na justiça comum, ou estadual ou federal. Este foi o Fala Cidadão de hoje. No próximo bloco, nós teremos uma entrevista exclusiva com a juíza Silmara Negrete, da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco. Ela vai falar sobre o papel social da Justiça do Trabalho e os desafios de distribuir justiça na Amazônia. A gente volta já já. Nós percorremos distâncias longínquas para levar essa cidadania, levar essa justiça, fazer com que ela seja acessível. Nós teremos uma entrevista exclusiva com a juíza Silmara Negrete, da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco. Ela vai falar sobre o papel social da Justiça do Trabalho e os desafios de distribuir justiça na Amazônia. Para mim, a Justiça do Trabalho é a justiça do cidadão. Ele comparece à justiça sem estar numa situação de autor e réu. É a justiça do cidadão trabalhador. Nós fazemos uma audiência e nós trabalhamos com a produção desse país, com o que movimenta esse país, com o que nos aquece economicamente. Nós temos trabalhadores de ambos os lados da mesa. Então, nós tratamos a todos com muito respeito, é uma casa de respeito, é uma justiça de respeito e cidadania. Isso me fez uma pessoa apaixonada pela Justiça do Trabalho. Conciliação, para mim, é um dos princípios do processo do trabalho e é algo extraordinário porque a verdadeira pacificação está na conciliação. Muitas vezes uma sentença não alcança a pacificação social que uma conciliação alcança. Contudo, para mim, a conciliação tem que favorecer os princípios do bom direito. Uma conciliação não pode servir para precarização de direitos. Uma conciliação tem que servir para a pacificação social, mas sem precarização. Então, eu sou conciliadora sim, trabalho pela conciliação, mas tenho limites claros para que tudo que se conseguiu ao longo dos anos de garantias dos trabalhadores e também dos empregadores, a gente não perca numa conciliação. E isso vale para ambos os lados, nós não podemos precarizar direitos. Então, para mim, a conciliação encontra esse limite, mas que ela é extraordinária e bem-vinda, sempre é. O juiz tem um papel que extrapola o seu gabinete, né? Nós vivemos um Estado democrático de direito, então, hoje, o Estado democrático de direito, ele coloca o Poder Judiciário sobre um zoom maior, uma luz especial. O cidadão tem muito acesso à justiça. E nós precisamos mostrar para eles que nós temos uma função social que extrapola os autos. Nós temos uma função, inclusive, educadora, pedagógica, através das nossas decisões e não só por meio delas, como por meio também dos nossos projetos sociais. Eu sou muito dedicada aos projetos sociais da Justiça do Trabalho, de forma especial aos projetos do TRT. Justiça vai à escola, justiça vai à empresa, justiça solidária. Para mim são meios que o juiz tem para encontrar a população fora da sala de audiência e deixar o seu recado de justiça, de cidadania, também fora dos laudos do processo. Bom, eu acredito assim, que todo juiz nasce um ser humano e vai morrer um ser humano. E ele tem que trabalhar como ser humano e em prol do ser humano. Então, eu penso que a gente não pode ser uma máquina de decidir. Num ambiente racional, de metas a serem cumpridas, onde nós temos racionalizado procedimentos, padronizado procedimentos em prol da celeridade do processo, o ponto sensível continua sendo a alma do juiz. É por isso que tem o nome sentença. Sentença é uma tradução de sentimento. Então, o magistrado precisa ter um sentimento pelo que ele está fazendo, para quem ele está fazendo. E eu sou uma adepta da humanização do juiz, tanto que fiz uma campanha de amamentação que teve grande repercussão no estado de Rondônia.
vinculada ao Estado de Rondônia, inclusive, a convite da Secretaria Estadual de Saúde, que foi um sucesso e que chamou a atenção de forma especial por isso, por ser uma magistrada. E eu acho que tem muitos campos que o magistrado pode atuar, de ser humano para ser humano. A nossa sociedade é lesada de várias formas, né? Pelo descumprimento da legislação trabalhista, perde aquele que é diretamente atingido, mas perde toda a comunidade que o rodeia, perde em cidadania, perde em respeito. Então nós temos muitas ações que buscam resgatar essa lesão sofrida pelo ambiente social ali. E, ao meu entender, o dinheiro angariado por essas ações, as penalidades dessas ações precisam ser revertidas na própria comunidade atingida. A Justiça do Trabalho tem que mostrar, ela tem que deixar um legado nesse sentido, porque senão as ações ficam sem sentido para a população, ela tem que ver um resultado disso. E em Rolim de Moura, onde eu atuei 5 anos, nós tivemos a oportunidade de agir assim em várias situações. Inclusive, recentemente, nós montamos a primeira sala de educação para deficientes audiovisuais lá, com equipamentos muito bons, impressora em braille. Foi um trabalho que me deu muito prazer, a sala já começou com vários alunos, eu tive o prazer de ir lá, de conhecer esses alunos. Eu fiquei muito emocionada de poder sair de lá e ter deixado essa história construída lá. Nós temos os nossos desafios nacionais da magistratura, né? Nós somos hoje muito cobrados em termos de resultados. A justiça tem que dar um resultado para a população. A população quer, precisa e tem o direito de saber o que o juiz está fazendo. Fora isso, nós temos desafios particulares nossos, por exemplo, cidades ainda com demandas reprimidas, locais onde os trabalhadores sofrem lesões em seus direitos, mas têm medo de procurar a justiça. Então nós temos que inspirar uma confiança particular nesse trabalhador. Ele precisa confiar em nós, porque senão ele não vai nos procurar. E a distância também, né? Nós percorremos distâncias longínquas para levar essa cidadania, levar essa justiça, fazer com que ela seja acessível. Nós temos dificuldades particulares nossas, que no TRT Rondônia e Acre nós convivemos com varas de grande movimento, com varas de pouco movimento, então nós temos que equacionar isso também, porque a justiça hoje, a nossa estrutura é feita por números. Toda a justiça nacional, ela é definida, a sua estrutura é definida por números. Então, equacionar o muito com o pouco e fazer uma estrutura justa para ambos continua sendo um desafio. São muitos os desafios, né? Os desafios são diários. Eu falo que nós começamos o dia sem saber as surpresas que ele tem. E isso também me atrai, mas é preciso ser criativo, buscar soluções, é preciso não temer o novo. É um desafio muito bom de viver. Bom, eu peguei Rolim de Moura em meados de 2010, em 2011 nós tivemos 500 e poucas ações e pulamos em 2012 para 2.585. Então eu vi a vara do trabalho de Rolim de Moura, de uma unidade de pouco movimento, se transformar na vara que mais teve processos em toda a história do TRT até 2012. E isso foi um desafio que, graças a Deus, pude fazer frente a ele com o apoio dos servidores da vara. Então, eu agradeço muito a eles, agradeço aos advogados muito éticos, atuantes em Rolim de Moura. Deixei um legado lá, lutei contra questões socioeconômicas da região, fiz o que pude para elevar o padrão de cidadania dos trabalhadores daquele local, com o apoio inestimável das decisões do TRT. Então, deixei uma história que começou lá, entrego nas mãos do próximo que vai assumir, pedindo que Deus o abençoe, que ele tenha sabedoria e que ele saiba se posicionar de forma firme e correta nas questões em aberto que tem naquela região. No próximo bloco, eu vou conversar com o presidente da Aronatra, Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, Vitor Noé. Ele vai falar sobre o primeiro encontro dos advogados trabalhistas realizado na região norte do país.
Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco e eu vou conversar com o presidente da Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, a Aronatra, Dr. Vitor Noé. Dr. Vitor, é um prazer recebê-lo aqui no Justiça e Cidadania. Muito obrigado, Celso. É um prazer enorme aqui estar participando do Justiça e Cidadania e prestando as informações que forem necessárias, né, conversando, sempre interagindo com o público aí. E a Aronatra organizou agora, recentemente, esse encontro, o primeiro encontro dos advogados trabalhistas da região norte do Brasil, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse encontro que aconteceu em Porto Velho, agora dia 9 e 10 de abril, né? A importância do encontro também e dos temas, quem participou e como que foi a sua avaliação. Olha, Celso, a nossa avaliação é muito positiva, porque esse encontro ele foi, como você bem ressaltou, é o primeiro encontro voltado para o segmento da advocacia trabalhista na região norte. É um encontro que funcionou em 2 dias, em 2 períodos, e ele teve uma dinâmica um pouco diferente do que usualmente nós vemos. Esse encontro ele contou, além da conferência principal, com oficinas que funcionavam concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo funcionavam em salas temáticas, e havia a oficina de empreendedorismo jurídico, cujos temas foram coaching para advogados e marketing jurídico e gestão de escritório. Tivemos uma oficina de direito individual do trabalho, onde trabalhamos com a advocacia em dissídio individual, aquela advocacia entre empregado e empregador, né? Tanto no primeiro grau, na fase de instrução, quanto a atuação do advogado nas instâncias recursais, aí, nos tribunais, no Tribunal Superior do Trabalho, enfim. E também tivemos a terceira oficina, né, temática, que tratou sobre direito coletivo do trabalho. E aí abordou o processo coletivo, as negociações coletivas e, além disso, nós tivemos a conferência principal, que a conferência, a abertura do evento oficial, se deu com a ilustríssima presença aí da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, que falou sobre a importância da advocacia para os avanços jurisprudenciais da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Também tivemos um debate com a diretoria toda da ABRAT presente, uma grande parte da diretoria da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas esteve presente. E já no segundo dia, nós tivemos as 3 oficinas, conversando também sobre temas relevantes, sobre as temáticas que eu já falei, e ao painel central, né, o painel principal, que é da conferência, nós tivemos o Dr. Ronaldo Toletino e o Dr. João Pedro Ferraz dos Passos abordando aí as alterações, a alteração da legislação recursal, né, dos procedimentos de recurso, de revista principalmente, no âmbito aí do processo do trabalho, que é a Lei 13.015, né? Tivemos também a palestra do ex-presidente do Conselho Federal, um advogado muito renomado, Raimundo César Brito, né, conhecido Sim. de todos, e falou ex-presidente da OAB, isso, né? Da OAB Federal, e ele falou sobre o advogado sindical, a atuação do advogado sindical e a sua contratação. E aí o próprio César Brito também proferiu uma palestra de encerramento, né, uma conferência de encerramento, e foi um evento extremamente exitoso. Né? E é o encontro da região norte, né? Então, quais os estados que estiveram aqui representados, por exemplo? Olha, nós tivemos vários estados. Aqui da região norte nós tivemos Amazonas, nós tivemos o Acre e massivamente participando a advocacia rondoniense, né? Tivemos o Rio Grande do Sul representado, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Brasília, e eu acredito em Minas Gerais. Então, tivemos vários estados representados e, além disso, foi muito positivo para a Rondônia em si, né? Para a advocacia rondoniense, a advocacia trabalhista rondoniense. Ela foi muito positiva porque fortalece essa advocacia e o tema é muito interessante, Celso. Nosso tema principal foi a valorização da advocacia trabalhista sobre os aspectos normativo, jurisprudencial e doutrinário. Então, sobre esse tema abordado, foi muito importante porque a advocacia trabalhista rondoniense, ela começa a tomar uma identidade maior, né?
e começa a tomar uma força maior, se valorizar, e o advogado trabalhista começa a ter mesmo essa identidade de advogado trabalhista, né? E pôde-se perceber lá no encontro, doutor Vitor, que muitos jovens advogados, né? Quer dizer, a plateia, uma boa parte, pelo menos o que a gente pôde perceber em algumas imagens, é que realmente uma gama de jovens advogados. Então, quer dizer, buscando realmente ampliar o conhecimento, especialmente nesses momentos de grandes debates, né? CPC, terceirização, enfim, uma série de questões. É verdade, e na mesa de debate nós abordamos algumas questões muito polêmicas, e é importante a presença da advocacia jovem, dos jovens advogados, né? Porque primeiro a dinâmica do evento propiciou isso, que trabalhar com a oficina, trabalhar ensinando a prática. E não é incompetência das academias não tratarem sobre diversos temas, não é isso. Mas há questões, e as principais questões, elas erigem no mundo jurídico na prática. É na prática, então, ainda mais o direito do trabalho, que é um direito muito dinâmico, né? Ele por ser um direito social, ele é muito dinâmico. Então, de acordo com o que a sociedade vai evoluindo, o direito também evolui de forma muito rápida. E para você acompanhar isso, é necessário que esses debates eles sejam ampliados, né? E foi isso que nós nos propomos a fazer, e chamar a advocacia e assim ressaltar que a advocacia ela é alçada a nível constitucional, no artigo 133, como indispensável à administração da justiça. E por ser indispensável, é fundamental que a gente tenha em mente que essa indispensabilidade ela traz uma responsabilidade que diz respeito à questão da técnica do advogado. O advogado ele tem que estar muito bem preparado. E é isso que nós estamos nos propondo a fazer. E a ABRAT também tem participado, a ABRAT, como também a Aronatra, né? Porque, na verdade, a Aronatra é um braço da ABRAT no Estado. Então, a gente viu a ABRAT muito presente no encontro. Agora, tem feito um trabalho assim, de parcerias, né? Com projetos sociais, inclusive com o próprio TRT, no TRT Comunidade, que é um projeto que vai até as comunidades, e a Aronatra, por exemplo, tem participado disso também. E como você vê isso, Vitor, esse trabalho do Judiciário, por exemplo, da OAB também, nesse projeto de ir até a sociedade, os bairros mais carentes e prestar esse tipo de atendimento? É verdade. Esse trabalho é muito positivo, Celso. Assim, a advocacia trabalhista ela tem estado muito aberta, muito disposta a bem contribuir com iniciativas como esta do TRT. O TRT na comunidade é um projeto excelente, nós já estivemos várias vezes nas comunidades prestando auxílio, né? E isso é fundamental porque tiramos aquela ideia de que o judiciário ele é um poder inerte. Não, ele não é, e sobretudo o judiciário trabalhista, que trata de direitos sociais. Então, o judiciário ele sai do prédio, ele sai daquela formalidade e passa a estar ali, junto da comunidade. Isso humaniza a magistratura, isso humaniza a advocacia, humaniza nós, operadores do direito do trabalho. E a gente coloca assim, que é o advogado, é o juiz, tirando a toga, tirando o paletó, a gravata, colocando a camiseta, a calça jeans da campanha, do movimento, e vai até as comunidades. Então, essa interação é muito importante. O cidadão também se sentir inserido, né? Porque já com tantas mazelas, com tantos problemas, às vezes, lá, quer dizer, esse acesso, né? Vai lá, a Defensoria Pública e várias entidades parceiras desse TRT Comunidade, por exemplo, são mais de 22 parceiros, não dá nem tempo de citar aqui no programa. Mas, Vitor, eu quero agradecer imensamente aqui ter aceito o nosso convite para estar aqui no Justiça e Cidadania, é uma honra para a gente também, né? E agradecendo essa sua participação aqui. Nós nos sentimos honrados de participar do Justiça e Cidadania. Parabéns pela iniciativa, por esse programa que já está há tanto tempo no ar, né? E assim, a advocacia trabalhista está aberta para discutir, para debater temas relevantes e para contribuir, sobretudo com o judiciário e com a sociedade. Então estamos aqui disponíveis e conte conosco para essas belas iniciativas como o TRT na comunidade e outras, né? Justiça Solidária, entre outras. Exatamente. Então, muito obrigado. Eu conversei aqui com o advogado Vitor Noé, ele é presidente da Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, Aronatra, e falou aqui sobre esse encontro que teve em Porto Velho, primeiro encontro regional dos advogados trabalhistas, que aconteceu com sucesso em Porto Velho, e também outras temáticas nesse programa. A gente fica por aqui e até o próximo encontro.